Boa noite, pessoal. Boa noite. Como que vocês estão? Vou pedir para vocês fazerem o favor só de me dizer, me responder se vocês estão me ouvindo bem, se a imagem está boa. Me dá uma posição aí, por favor, pessoal. Eu já vou convidar aqui a Larissa. Deixa só um minutinho. Boa noite. Oi, Larissa. Oi, Tudo tá bom, me Larissa? ouvindo bem? Tô Tudo te ouvindo bem. E bem? você? Tá me ouvindo bem? Perfeitamente. Maravilha. O pessoal tá começando a entrar aí. E aí, passou bem o domingo, Isso. Larissa? Passou bem aí o final de semana? Nossa, foi bom, foi bom. Tirando um pouco que eu tava com amidalite, sabe? Bem inflamado. E aí eu tenho um pouquinho de problema quando eu tomo Astro, né? O Eita, antibiótico, que meu estômago ataca. Mas fazer o quê? A gente tenta dar uma burlada aí, né? Tomar um omeprazol, né? Tenta comer um pouquinho a mais para tentar conseguir utilizar da medicação. Mas hoje eu tô bem melhor, ainda bem. que bom. Legal, E que bom. você, como que passou o final de semana? Graças a Deus passei bem também, foi bem tranquilo. Então, Ah, assim, que olha, bom. é um prazer estar contigo aqui. A gente vamos estar começando aí então a live, o pessoal está entrando. Agradecer a presença do pessoal Isso que está aí. entrando. Informar para vocês aí que depois a live vai ficar gravada, tanto no Instagram meu também, como da Larissa. E depois a gente vai postar no YouTube também. Né? Vamos começar então nos apresentando, Larissa. Você se apresenta Claro. primeiro aí e depois eu me apresento aí para o teu público. Eu já vi que teu público é bastante gente, né? Fico feliz. E Sim. esperamos aí que a gente possa trazer alguma coisa de bom aí, de informação para o pessoal nessa questão tão importante que é a ansiedade em períodos de pandemia. É um assunto tão complexo e tão importante que a gente tem que aprender aí a lidar, não é uma coisa fácil, é o Sim. dia a dia, né? É uma decisão que a gente toma diariamente. Mas então, pode se apresentar e aí depois eu me apresento e a gente começa oficialmente. Ok. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Larissa Santana, eu sou psicóloga, atuo na clínica já há uns 5 anos, né? Desde quando eu me formei. Eu brinco dizendo que quando eu me formei eu não achava que eu iria para a clínica, por alguns tabus que existiam dentro da própria faculdade. E só que a clínica me buscou, né? É, tinha as outras, vamos dizer, outras linhas para eu estar trabalhando. E aí a clínica acabou me trazendo e eu fui para a área. Hoje eu trabalho com a área infantil, adolescente e atendo adultos. Mas o meu público maior hoje é da parte aí da infância e da adolescência, né? Eu tenho especialização ai, meu Deus, em gestão de pessoas, né? Que, como eu disse, como eu achava que eu não iria para a clínica, assim que eu me formei, eu entrei para uma pós para me especializar em gestão de pessoas. Eu falei assim: olha, sem trabalho eu não vou ficar, né? Então, se não der certo, eu vou para a empresa, trabalho em empresa, e eu tenho muito uma coisa que eu não consigo começar algo e não terminar. E aí, como eu fui para a clínica, hoje eu faço uma especialização dentro da clínica em Gestalt terapia, no Instituto de Gestalt daqui de Maringá. E estamos fazendo aí uma formação também em trabalhos com criança, né? E todos esses anos eu venho estudando bastante patologias que são as que mais me aparecem, né? Como depressão, como ansiedade, que é algo que aparece muito nas crianças, muito em adolescente. E com essa pandemia, eu diria que é uma das principais queixas que vem até mim ao consultório. Há 3 anos atrás, quando eu comecei a atuar dentro da clínica, eu tinha muita demanda de problemas comportamentais. Então, assim, todas as crianças que vinham e adolescentes que vinham até mim eram por problemas comportamentais. Birra, mau comportamento na escola, os pais não estavam dando conta, a criança mentia, né? Então, todos esses tipos de comportamentos era a minha principal demanda na época. E aí, com os adultos, eram demandas de depressão.
e autolesão e pensamentos suicidas. Então, eu brinco que eu fui sendo buscada por um ambiente e aí eu fui me especializando dentro daquilo que foi me aparecendo, né? E hoje tenho grande paixão em estudar esses temas que eu acho que são tão atuais, né? Tão abrangentes. Eu acho que hoje em dia a gente vê os pacientes chegam já dizendo, eu tenho depressão, eu sinto isso, né? Que eu via na faculdade como se eles chegassem muito leigos, sem saber o que é. E aí foi muito interessante que daí com essa pandemia, esses comportamentos disfuncionais não apareciam mais. Os pacientes que chegam hoje, crianças e adolescentes, transtorno de ansiedade ou depressão. Então, assim, eu brinco que eu comecei estudando a depressão, a ansiedade, com o olhar voltado para o atendimento com adulto, e hoje estou aí com um olhar voltado para a criança e o adolescente. Bacana. Só para me apresentar rapidamente, eu sou José Trotti, eu sou médico cardiologista, trabalho também com medicina integrativa e medicina da longevidade, né? E também dou aula na Unicesumar. Esse assunto de ansiedade envolve, na verdade, muitos profissionais, né? É uma área multiprofissional, né? Não Sim. só o psicólogo, o médico, o cardiologista, o clínico, o geriatra, o neurologista, ou seja, Sim. acaba pegando todo mundo, porque no final das contas o quadro de ansiedade, de síndrome do pânico, e mesmo a depressão acaba acarretando sintomas em outras partes do corpo, né? O intestino começa a não funcionar direito, aí a pessoa acaba procurando um gastro. Uhum. E então é uma área multiprofissional, é uma área em que todos os Sim. profissionais acabam tendo uma necessidade de se aprimorar e de estar preparado para atender esse tipo de demanda, esse tipo de cliente, né, meu amor, Larissa? Com certeza. Eu penso que quando eu estudei na faculdade há 10 anos atrás, não, 11 anos atrás, na faculdade eu falo que a gente aprende muito pouco, né? Você aprende muito mais na prática do que na faculdade. Muito mais em você fazendo curso, se especializando, do que na faculdade. Porque a faculdade ela vai te trazer a base. Não sei como que é na medicina. Mas na psicologia, nós temos tantos conhecimentos que não se foca num único, que é o que vai levar pra gente para nossa vida profissional. Então tem um pouco desse déficit, né, nessa construção desse profissional. E é muito interessante que, como a gente vai para a prática, você observa que você trabalhar sozinho com pacientes com depressão, com ansiedade, com TDAH ou com qualquer outro transtorno mental é inviável, é impossível. E eu vejo que hoje tem muitos profissionais da área da medicina que são muito abertos a esse diálogo. Porém, quando eu comecei, existiam profissionais muito fechados. Eu vou trazer um exemplo. Eu tinha um paciente na época que ele tinha transtorno de depressão e nós estávamos ali fazendo um trabalho e ele tinha muita dificuldade em tomar a medicação, né? Porque vem todo aquele tabu que, vai viciar, a medicação, ela vai acabar com a minha vida, e esses efeitos colaterais, né? Que são algo que o paciente não entende mesmo, né? E aí, quando eu ia em busca desses profissionais que estavam atendendo esses pacientes, né, principalmente esse em específico, o que acontecia? Não tinha resposta. Não tinha uma resposta aonde a gente pudesse dialogar sobre, do tipo, olha, vamos para esse caminho. Olha, esse paciente está precisando um pouquinho de psicoeducação sobre a medicação. Esse paciente está precisando um pouquinho compreender o que é esse novo universo na vida dele, né? De uma maneira empática, de uma maneira calorosa, aonde a gente possa trazer exemplos para ele de pessoas que vivem tomando medicação, mas que têm uma vida normalmente, né? E hoje eu vejo essa abertura muito grande com os profissionais, principalmente da psiquiatria, que é os que eu mais tenho contato hoje, que é a psiquiatria, os neuros, né? Da gente poder dialogar aí e fazer esse trabalho útil mesmo, porque não tem como. Que nem eu atendo criança, não tem como eu atender a criança no consultório e não fizer um trabalho com a família. Fica inviável, né? Fica impossível você trabalhar e fazer um bom trabalho com essa criança,
com esse paciente. Então, acho que esse dialogar multiprofissional é muito importante, muito importante. E ainda bem que hoje nós estamos tendo esse diálogo entre as profissões, né? Isso aí facilitou muito, né? Essa questão das redes sociais, né? Uma coisa assim, Sim, entrando nessa questão da pandemia, a gente ainda está aí numa situação que a pandemia ainda não acabou, acalmou bastante, graças a Deus diminuiu sim, bem, mas não acabou. Tem essa cepa nova aí que está parecendo ser mais contagiosa, embora não letal. Então, assim, não é motivo para alarmar, não é motivo para entrar em pânico, não é motivo para desespero. sim. As pessoas têm que ter consciência disso. Mas o fato é que a gente já está aí quase 1 ano e 8 meses, aí 1 ano e 9 meses com essa pandemia. Estamos passando, mas com mortos e feridos, infelizmente, muitas mortes, muitas É. pessoas que perderam emprego, muitas pessoas que perderam entes queridos. E aí eu queria saber de você, Larissa, como é que foi isso aí esse ano de 2020, 2021 no teu consultório? Como é que foi essa demanda por conta da pandemia em si? Como é que você tem lidado com isso aí nessa questão? Sim. Olha, eu costumo dizer que essa pandemia, ela trouxe um novo olhar para a psicologia. Porque até então, ainda existe hoje um tabu, né? Para fazer terapia, para fazer, ir até um psiquiatra. Mas, com a pandemia, muitas pessoas foram adoecendo, né? Vamos pensar aí. Você tinha uma vida normal, aonde você ia e voltava a hora e o momento que você queria. De repente, a gente entra com várias regras, né, do governo, do estado, dos municípios, aonde você não pode ir aonde você quer, você tem que ter horário. Eu nunca esqueço de uma cena, antes eu morava num apartamento, que começou a passar o carro de bombeiro anunciando que estava tendo ali um lockdown e que você não podia sair, que era proibido, que você tinha que ter total cuidado ali. E aí eu olhei e falei assim, caramba, parece situação de guerra, né? E é essa sensação, é uma guerra contra algo invisível, que nós não sabemos, né? E aí eu entro também nessa guerra que as pessoas têm tanto com a ansiedade. Por quê? Eu acho muito interessante um autor da Gestalt terapia, que é o Enio Pinto, que ele tinha escrevido esse livro antes da pandemia, e quando chegou a pandemia, ele viu que ele precisava retirar algumas partes e incluir outras por conta desse excesso de pessoas ansiosas, né? De transtornos de ansiedade e de pessoas que estavam passando por uma crise mesmo de ansiedade, né? E o livro dele chama Dialogando com a Ansiedade. Por que eu estou trazendo esse livro? Porque eu acho que é um livro sensacional para quem quer compreender a ansiedade. Nós não podemos olhar a ansiedade como um grande inimigo. Nós temos que olhar ela como algo que faz parte da nossa vida e que ela tem tanto a ansiedade comum, normal, que faz parte do nosso viver, como uma ansiedade patológica. A que nós vamos dizer, fazer um tratamento, cuidar, olhar, é a patológica. Mas o que está acontecendo por conta da pandemia? As pessoas têm essa confusão muito grande, né? Porque é algo invisível. Eu não vejo o vírus. E se o vírus está aqui? E se eu chegar ali e o vírus me pegar? E se eu chego com uma pessoa, converso com essa pessoa, mesmo de máscara, eu posso pegar, né? Então, é muito interessante a gente entender que a ansiedade, ela é a nossa amiga chata, que fica ali buzinando no seu ouvido, sabe? Te dizendo assim, oi, ó, isso aqui que você fazia antes estava ótimo. Mas agora, querido, vamos mudar. Tá na hora de mudar. Esse comportamento não faz mais parte, né? Esse comportamento aí não dá mais não. Então, eu sempre costumo dizer, quando eu chego com um paciente chega até mim e ele me fala, Larissa, tô com taque cardíaco,
tô com sudorese. Tô com, nossa, me dá uma dor na cabeça que parece que vai explodir. Meu braço adormece. E aí eles vão trazendo, né? Eu acho que eu vou infartar. Quando a gente pensou em conversar sobre, eu falei, nossa, incrível, né? A gente dialogar sobre isso, porque é algo que a maioria dos pacientes que já teve crise de ansiedade ou crise de pânico, que é um transtorno de ansiedade, a primeira coisa que eles fazem é ir até um cardiologista. Porque eles têm a sensação de morte. Eles têm a sensação que o coração deles vai explodir a qualquer momento. E aí é muito engraçado que eles chegam para mim e falam assim: você acredita que eu fiquei lá, fiz todos os exames possíveis, e o médico olhou para mim e falou que meu coração tá igual um de um menino. O que acontece então, né? Então eu sempre trago para eles do tipo, tá, vamos lá, o que tá acontecendo? O que você acha que antes na sua vida funcionava, dava certo, e que hoje na sua vida já não dá mais? Porque a nossa vida, Trote, a gente precisa entender que ela não é algo paralisada, ela é algo em movimento. E a Gestalt traz muito isso. Nós vivemos em movimento com contato, a gente tem contato o tempo inteiro. Eu estou aqui, estou tendo contato com você e com essas pessoas que estão aqui nos ouvindo hoje. Então não tem como eu, Larissa, de 10 anos atrás, continuar sendo a Larissa de 10 anos atrás. Hoje eu tenho que ser a Larissa de 10 anos para frente, eu tenho que ser a Larissa nova, a Larissa que aprendeu, a Larissa que está aqui, que conheceu sobre mim, sobre os outros, né? Então eu sempre falo assim, o que você acha que a sua ansiedade está querendo te dizer? E eles ficam assim, tem que compreender, né? É como se fosse uma pergunta de, sei lá, de 1 milhão. Como assim? Como que eu vou saber o que minha ansiedade está querendo me dizer? Quais são os momentos que ela aparece? Vamos lá, vamos olhando. Quais são os momentos que você sente todos esses sintomas que você trouxe? E aí eles vão começando a dar significado a isso, né? Eu não sei como que chega para você. E aí eu gostaria de saber como que chega para você esses pacientes que na hora que você vai fazer ali a sua anamnese, você olha e fala, olha, isso daqui é um transtorno de ansiedade. Você tá com ansiedade, cara. Não é nada, é um problema cardiológico, né? É algo além. Como que chega isso para você? É interessante o que você falou, né? Assim, nesse período de pandemia, principalmente, a gente sempre recebe, mas nesse período de pandemia aumentou muito, principalmente nos primeiros meses ali, e principalmente naquele momento que estava mais o boom de casos, quando chegou aqui na nossa cidade, de fato, e as pessoas estavam pegando ali, foi um momento Sim. mais crítico, né? Mas o fato é que as pessoas têm chegado no consultório com essas queixas mesmo que você comentou, né? Batedeira, taquicardia, palpitação, sudorese, né? Que é aquele suor, aquela pessoa fica suando, a mão suando, né? Muita dor de As cabeça, o sono, axilas. a axila, a questão do sono que atrapalha o sono, o intestino pode prender ou até soltar. Então são vários sintomas. E aquela sensação, muitas vezes, que a pessoa está tendo um infarto, aquela dor no peito e acha que eu estou infartando, a pessoa tem uma sensação de morte, né? E tem aquela questão da a ansiedade, aquela ansiedade muito acentuada, muito generalizada, que já chega a ser uma síndrome do pânico, né? Isso acontece, tem acontecido direto. Agora meio que acalmou um pouco, mas nos primeiros meses, e principalmente naquela fase mais crítica, estava um boom de casos nesse sentido. E aí, assim, nós como cardiologista, a gente avalia o paciente. Quando é paciente mais jovem, a gente consegue de cara ali já perceber. Assim, o paciente mais jovem, abaixo ali dos 40 anos, que não tenha fatores de risco, né? Que não tenha comorbidades, que não tenha nenhuma doença, nenhum problema de saúde que possa implicar num risco aumentado de ter problema de coração, por exemplo, uma pressão alta, um diabetes, obesidade, tabagismo, né? A falta de exercício e histórico familiar, todos esses fatores. Então a gente vai juntando as peças numa pessoa jovem e depois é óbvio que a gente faz a avaliação clínica e faz o eletrocardiograma e muitas vezes pede outros exames, mas ali você já consegue perceber que o quadro é mais um quadro para ansiedade ou um pânico do que propriamente o risco de estar tendo um infarto. Diferente, por exemplo, de uma pessoa idosa que já tem várias comorbidades e chega lá com uma dor no peito, que aí tu tem que valorizar muito mais aquele sintoma, né? Mas o nosso papel ali no primeiro momento, uma vez que você avaliou e viu que não é um infarto, que não é nada mais grave, que é um quadro de ansiedade, que é uma coisa séria,
e tem que ser tratada, mas não é um infarto, não é uma coisa ali com risco de vida, nada disso. Então a gente tranquiliza a pessoa, acalma ela, explica e considera ali o que é, como você falou, por que você está ansioso nesse extremo. Porque assim, o que acontece com as pessoas? As pessoas têm, às vezes, têm o costume, a mania, às vezes, de ver a situação pelo aspecto negativo e não olha o lado positivo, não olha as coisas boas. Então, por exemplo, nessa questão da pandemia, por mais que tenha acontecido essas mortes, infelizmente, a gente sente muito por essas famílias enlutadas, tudo isso, mas a mortalidade do vírus é extremamente baixa, né? Isso desde o início, lá no início até agora, isso estou falando a partir do Brasil, a partir do mundo, é muito baixa, é em torno de menos de 0,05% da população do país ou do mundo. Ou seja, é uma mortalidade baixíssima. Isso significa dizer que mais de 99,5% das pessoas vão sobreviver e vão passar por isso. Então, assim, se você olhar por esse aspecto, você fala assim, nossa, a chance de eu morrer ou a chance de eu evoluir mal é muito pequena. Não quer dizer que você vai relaxar, não quer dizer que você vai falar, isso não vai acontecer comigo, porque existem os outros extremos, né? Existem os extremos. Tem aquela pessoa, isso não vai acontecer comigo, então eu não vou me cuidar, não vou usar máscara, não vou sair na rua e não vou me cuidar, vou juntar, aglomerar. Aí a pessoa está vacilando, está dando mole, está aumentando os riscos. E aí foi até feita uma pergunta interessante, já um colega fez uma pergunta aí, se a ansiedade e a depressão diminui a imunidade. A resposta é sim. Existem vários fatores. Sim. Vários fatores. E assim, muitas vezes esses fatores estão conectados, tá? A ansiedade gera vontade de você ficar beliscando, comendo besteira, aí você come mais açúcar. A ansiedade faz com que você pare de fazer exercício. A ansiedade faz com que você não consiga dormir direito. A ansiedade faz com que você fique mais estressado. Tudo isso acaba ocasionando alterações químicas, metabólicas, hormonais, que acabam fazendo um círculo vicioso. E aí você fica mais ansioso. E isso vai baixando a imunidade, e aí você acaba ficando suscetível a qualquer doença, sim, a qualquer infecção. Não só esse vírus, mas qualquer vírus, qualquer bactéria. Então, por isso a importância de, primeiro, a gente manter os pés no chão. A gente manter os pés no chão e avaliar o cenário como um todo e não entrar em pânico. E não olhar para o lado negativo. Tomar cuidado com as fontes que a gente está buscando informação. Porque tem fontes que você vê o cenário e parece que está acabando o mundo. Né? Então tem que tomar cuidado com isso, porque é facinho as pessoas se contaminarem com informações negativas. Isso é que eu fico, às vezes, até preocupado nessa questão. Isso acontece com você também lá? Sim, tanto é que uma das questões que eu trabalhei muito, principalmente ali no boom da terapia, é não veja informações. O que isso vai mudar na sua vida? Você saber que morreu mais pessoas ou você saber que morreu menos pessoas? Ou você saber que a sua cidade não tem mais leito? Nada. Eles me respondiam, nada. Então, não veja. Ah, tô ali passando, tô olhando o jornal. Começou a falar da pandemia. Pá, desliga. Nós temos esse controle com nós mesmos, né? A gente precisa ter esse autocontrole. Se você vai deixar que a TV manda em você, não dá, entende? Então, assim, mas eu não consigo ler isso porque eu preciso estar com informação. Que tem alguns que, às vezes, eles têm essa necessidade. Então, vamos fazer uma pesquisa aqui juntos? Daí eu vou lá, cato o celular, eu cato o notebook. Vamos pesquisar aqui junto. Quais são os sites que são confiáveis? É isso. Esse site aqui é confiável, esse aqui também é confiável. Então, vamos fazer o seguinte. Uma vez no seu dia, você vai lá, você olha e acabou. Você tenta fazer isso? Tenta. E aí funcionava muito. Por quê? Imagina você vivendo a sua vida normalmente, aonde a gente ouvia uma tragédia aqui, uma tragédia ali, uma coisa aqui, uma coisa ali, que todo mundo sabe que isso faz parte da vida, né? Se a gente for parar para ver tragédia, a gente vai ver tragédia todos os dias da nossa vida.
Só que isso não nos traz uma boa sensação. Muito pelo contrário, nos traz muita ansiedade, nos traz muito medo, né? Então, para que eu vou estar dentro de algo que eu não tenho controle? Que é algo incontrolável, né? E aí as pessoas que são muito controladoras, que querem ter o controle de tudo, que quer saber onde é isso, onde é aquilo, é isso, aquilo, sabe? Eu vou fazer assim, vou fazer acontecer. Foi um momento muito importante, porque elas se pegaram, e aonde foi que deu muita crise de ansiedade, aonde elas não têm controle de nada. Porque nós não temos controle de nada. A nossa vida é incontrolável. Eu posso me organizar, bacana, todos nós podemos se organizar, todos nós que nem. Vou trazer um exemplo. Para essa live, eu me organizei, eu estudei, eu olhei o que seria interessante trazer como tema. Mas a gente pode sentar aqui e começar a conversar e ir totalmente além do que eu me organizei. E tá tudo bem. Entende? E as pessoas têm muita dificuldade disso, desse não ter controle. Que nós não temos controle de nada. Nem se vai chover, nem se uma folha vai cair da árvore, nem se eu vou sair de casa toda bonita e de repente cai um temporal e me mora inteiro. Eu não tenho controle. Ou que eu vou sair do meu carro e de repente, nossa, bati o carro. Nós não temos esse controle. E aí, com essa pandemia, aconteceu muito isso. E eu gosto de frisar também bastante que as pessoas precisam compreender a diferença entre ansiedade e medo. Eles são muito parecidos e muitas pessoas têm essa dificuldade. Às vezes chega paciente para mim e fala assim: Larissa do céu, nossa, eu tive uma crise de ansiedade na hora que eu tava passando na rua e eu achei que o cara ia me assaltar. Aí eu, como assim? O que aconteceu? Aí eles vão falando os sintomas que eles tiveram. Meu coração fez isso, o meu corpo começou a gelar e não sei o que lá mais. E aí eu olhei pra eles e falo: você acha que isso é ansiedade? Porque a ansiedade é eu me projetar sempre pro futuro. Eu não vivo o presente. Uma pessoa que é ansiosa, no nível patológico, o que a gente vai trabalhar com ela, principalmente na psicologia, é trazer ela do futuro pro presente. É isso. Ô, peraí. Peraí, você tá pensando que você pode pegar a Covid e você pode morrer, e quando você pegar, então quer dizer que daí você não vai ter hospital para ser internado? É isso mesmo. E qual a probabilidade disso acontecer? Quando você acha que isso vai acontecer? E hoje? Hoje você tá com Covid? Não, hoje eu não tô, não, nenhum sintoma, não tenho nada de sintoma. Então, peraí, vamos viver o hoje, vamos se preocupar com o hoje. Porque a gente fica nessa projeção de futuro, de futuro, de futuro, querendo prever tudo que pode vir a acontecer. E aí o que acontece? Você baixa a sua imunidade, você não dorme direito, porque a ansiedade ela tem esse poder de fazer com que a gente não consiga dormir, que fica ali, o seu cérebro parece que eles falam assim: Larissa, parece que o meu cérebro ele tá ligado no 220. Todas as informações, tudo aquilo que eu vivi e aquilo que eu nem vivi, nem sei se vai acontecer, eu tô aqui, ó, ligada no 220, né? Então a gente precisa entender que a ansiedade é algo que ela nos projeta para o futuro. Ela é boa por quê? Vamos pensar. Se eu tenho uma prova na faculdade, aonde eu preciso tirar uma nota boa, né? Para eu me destacar, para eu terminar o meu ano com uma nota legal, né? A ansiedade ela vem para nos avisar o seguinte: você não estudou o suficiente para tirar essa nota boa. Ou vai ficar aí assistindo o YouTube, vai ficar aí vendo TikTok, vai estudar, entende? Então ela é boa nesse sentido, porque ela tá ali te projetando. Quando que ela passa a ser ruim? Quando ela te impossibilita de fazer as coisas. Quando você estudou, se dedicou, fez tudo que você pudesse fazer, mas na hora que você chega na prova, te dá um branco. Você não se lembra de nada. Eu trabalhei muito isso, principalmente com pacientes
que são pré-vestibular, que fazem vestibular, para medicina, que é um curso muito concorrido, né? Exige demais dessas pessoas. E aí, na hora que o cara chegava ali com a sua insegurança, do achar nossa, eu não dou conta, dava o branco. E aí, depois que ele passava aquela adrenalina do corpo e tudo, aí ele respirava fundo e tava assim, caramba, eu esqueci algo que eu sei tudo. Teve um paciente meu que foi muito interessante, que ele estava há 4 anos tentando medicina. Hoje, nem, eu acho que ele já deve estar terminando o curso de medicina. Ele parou o processo e tudo, né? Porque o nosso objetivo era ele passar e ele conseguiu passar e dominar essa ansiedade, convivê-la, vamos dizer, se tornar a melhor amiga dela, né? E compreender. E aí, o que aconteceu com ele? Fazia 4 anos que ele estava nesse processo e, de repente, roubaram todo o material dele de 4 anos produzido. Abriram o carro dele, roubaram caderno, livros, né? Tudo que você imaginar que tinha ali, que achava que tinha alguma coisa dentro daquela mochila. E na verdade não tinha, só tinha o conhecimento dele. E daqui uma semana, mais ou menos, vamos dizer, ele ia fazer vestibular. E ele tinha 3 vestibular para fazer nessa uma semana, né? Ele chegou desesperado. Meu Deus, o que eu vou fazer? E agora? Roubaram todo o meu material, Larissa. Olha, eu não consigo nem respirar. E aquela ansiedade, aquela coisa. E a prova, como que eu vou fazer? E não sei o que mais. Falei pra ele, calma. Peraí. Você tá me dizendo que roubaram os seus materiais? Isso. E o que a gente pode fazer diante disso? Que a gente precisa voltar pra razão, né? Nesses momentos que a gente tá em desespero, a gente precisa voltar pra razão. E o que a gente pode fazer diante disso? Eu não sei. Eu não sei porque a minha vida estava ali. Eu construí durante 4 anos aquele material para estudar para vestibular. Aí eu olhei para ele e falei assim, cara, posso te dizer uma coisa que eu aprendi? Aí ele, pode. Conhecimento é algo que ninguém te tira. Você aprendeu tudo que estava naqueles materiais? Sim, não, eu sei, ó. Quer ver? Eu sei isso que cai. E ele foi me dizendo tudo que ele sabia. Eu falei, olha aí. Você tem conhecimento sobre o assunto. Então, aquele material era só um material. Vamos acreditar em tudo que você estudou? Porque, assim, daqui a uma semana você vai ter prova. O que mais você poderia estudar dentro dessa semana para você ir bem nessa prova? Não tem mais. Não tem mais o que fazer agora. O máximo que você pode fazer é responder umas provas, né? E aí eu peguei ele para ele e disse assim, ó, então vamos fazer o seguinte. 2 dias antes da sua prova, você vai... O que você gosta de fazer? Ah, eu amo correr. Então, esses 2 dias antes, quando você perceber que você tá com ansiedade, vamos buscar algo que te dê prazer. Então, é correr? Bora lá. Vai correr. Corre 20 minutos, 30 minutos, 1 hora. O tempo que você achar que for necessário. Quando você for fazer a prova, respira fundo e solta. O poder da respiração é muito incrível no nosso organismo, no nosso corpo. Então, vamos lá. Puxa aqui. E tem alguns pacientes, principalmente aqueles com ansiedade, que eles não sabem respirar. E aí eu falo, puxa, segura, conta até 5 e solta. Beleza? Beleza. Foi, fez essas provas. Passou o tempo lá necessário, a gente continuou no processo. Perguntei como que foi, falou que foi bom, mas que ele estava muito ansioso, que ele queria saber se tinha passado, não. E olha que interessante. Quando ele confiou nele, e quando ele não teve um amuleto na vida dele, que era o material, né? Ele conseguiu passar em 4 faculdades. Olha Em só. 4. Ele poderia escolher qual que ele queria. E uma delas era a que ele queria. E aí ele chegou pra mim assim, todo feliz. Muito obrigada, Larissa. Olha o que você fez na minha vida, né? Porque eles acham que são nós que fazemos algo por eles. Mas não é. É eles. Eu sempre falo, o processo de psicoterapia não acontece com o psicólogo. Eu posso buscar Freud, Peirce, que foram os grandes caras da psicologia. Se o paciente não tiver aberto ao processo e ter essa coisa dele ter esse processo de abertura mesmo, não vai acontecer. Por isso que tem pessoas que às vezes começam e para. Ai, não deu em nada, não gostei. Tudo bem, não era o seu momento, né? E você vai abrir coisas da sua vida que você nem imagina.
E aí ele passou, foi muito bacana. Daí ele veio me agradecer, eu olhei pra ele e falei, não, não me agradeça. Foi você. E olha aí que interessante, hein? Não precisou dos materiais para você passar, não é mesmo? Aí ele, sim, bem que você falou que conhecimento é algo que ninguém pode tirar, né? Então, acho que a É, gente tem que ficar muito atento, né? A ansiedade é isso que eu trouxe. O medo é imediato. Eu tô aqui, eu vejo um cachorro e eu tenho uma memória afetiva de um cachorro que me atacou quando eu era criança. Isso é medo, isso não é ansiedade. A ansiedade é tipo assim, eu tô andando na rua e eu fico, e se eu encontrar um cachorro? Ai, meu Deus. E se passar um cachorro? E se o cachorro me atacar? Então eu tô projetando, ó, tô colocando pro futuro. O medo não, o medo é imediato. Algo acontece e eu sinto medo. E às vezes eles chegam pra mim falando, meu Deus, tive uma ansiedade muito forte, uma crise, né? O que que aconteceu? Na hora que eles vão contar, eu falo, olha, isso daí é medo? Por quê? Aí eu explico, eles, é verdade, né? Então a gente precisa também conhecer, né, aquilo que está ao nosso redor e entender que a ansiedade ela não é algo negativo. Ela tem a sua potência negativa, que é quando ela se torna patológica, é quando ela se torna uma síndrome do pânico, quando ela se torna crises de ansiedades recorrentes, né? Aonde a todos os momentos que eu vou me projetar em coisas que são para o futuro, me traz essa certa ansiedade. Mas eu sempre costumo trazer muito para os meus pacientes da gente comunicar com ela. Vamos se tornar amigos? Eu brinco com eles. Olha, faz conta que a ansiedade é aquele seu amiguinho que te fez mal, te machucou, te magoou. Mas agora ela tá aqui para conversar com você. Então vamos conversar com ela? Ai, tá bom, vamos lá, né? E aí o processo vai acontecendo. Então, acho muito importante as pessoas terem essa informação dessa diferença, sabe? Porque é algo que a gente não vê. É igual assim, todos os momentos a gente olha para as pessoas falando assim: Nossa, como você é bipolar, hein? Meu Deus, acordou de manhã feliz e agora já tá todo irritado. Isso não é bipolaridade, né? é verdade. Interessante que você falou essas questões aí, né? E assim, a gente vê que a ansiedade, né, que você fica projetando as coisas lá para frente, na grande maioria das vezes, aquilo que você projetou não acontece. Da forma que você imaginava, acontece de uma forma muito, às vezes, totalmente diferente, às vezes até muito melhor do que você estava pensando. E aí você pensa assim, caramba, eu fiquei ansioso à toa. Quer dizer, precisava daquela, Uhum. de você ter dado aquele plus todo, aquele gás todo e colocado todo o foco naquilo, você acaba se desgastando. A ansiedade exagerada, essa ansiedade patológica que você comentou, ela é cansativa. E ela Sim. aprisiona muitas vezes. E aí, o que acontece? Tem até um autor que ele fala, se a ansiedade, ficar ansioso, resolvesse o problema que você está querendo resolver, eu estou doido para chegar amanhã para eu ir viajar, por exemplo, sei lá. Tem gente que fica ansioso às vezes quando vai viajar no dia seguinte. Pô, vai adiantar alguma Sim. coisa você ficar ansioso? Não, então desencana, esquece, vai pensar em outra coisa, vai ocupar tua mente com coisas boas e o tempo vai passar quando você menos esperar, chegou lá a hora de você ir viajar. Ou seja, você não precisa ficar também Sim. dando corda para a tua ansiedade, alimentando a tua ansiedade. Não precisa disso. Pelo contrário, você tem que procurar cuidar da tua mente, cuidar do teu pensamento. Você, quando você vê que você está Sim. ficando ansioso, eu achei até interessante que uma vez eu peguei um cliente, um jovem, que estava tendo crise de pânico, e ele mesmo, no momento, ele comentou comigo depois que depois que ele percebeu que ele tinha essas crises, ele começou a se autopoliciar, autocuidar no sentido de, como você falou, conversar com a ansiedade dele e falar assim, peraí, não precisa ficar assim, relaxa. Ele estava tendo uma crise, na verdade, de pânico. E ele Sim. já estava com aquela batedeira, aquela sensação de que estava infartando, aquela coisa toda. Mas ele mesmo, ele pediu para a namorada dele trazer uma água para ele. Ele começou a respirar, como você falou, a respiração é fundamental nesse momento. Você começar a Sim. respirar, inspirar e expirar. Isso aí tem exercícios para isso, tem pessoas que trabalham com Sim. isso. E ele mesmo foi colocando na mente dele, peraí, não é por aí, vamos calmar. Ele mesmo se posicionou de uma forma proativa no sentido de controlar a ansiedade dele e depois de alguns minutos a crise sumiu.
Ou seja, ele não precisou nem ir para o hospital, não precisou fazer nada. Ele mesmo conseguiu conter aquela crise de pânico que estava se manifestando. Então, o que a gente tem que deixar como recado? Que as pessoas, assim, existem situações em que a pessoa tem que ir, com certeza tem que procurar o profissional, tem que procurar o psicólogo, o psicanalista, o psiquiatra, os outros Sim. médicos, o cardiologista, mas ela tem que entender que ela tem uma responsabilidade de cuidar do pensamento da mente dela. Porque assim, a gente tem uma sensação errada de que assim, eu não tenho controle sobre o meu pensamento. Não, você tem que. O que você está alimentando? Aí é o que você falou, desliga a TV. Né? Porque assim, se eu ligar a TV é só notícia ruim, então desliga. Isso que você falou é interessante, que eu tenho conhecidos, amigos, que eles simplesmente nessa pandemia, eles seguiram as suas vidas como se não existisse pandemia, Larissa. É lógico, né? A gente não tem como viver Sim. numa bolha, não é isso que eu estou falando que é para viver numa bolha. Eu estou Aham. falando que é assim, morreu fulano lá nos Estados Unidos, morreu 30, 300. Cara, não vai mudar nada na vida dele, infelizmente, assim, paciência, é triste, mas não vai mudar nada para ele. Então, assim, ele continua vivendo a sua vida, fazendo as suas coisas, cuidando da sua família, alimentando a mente de coisas positivas, de programas positivos, ouvindo músicas saudáveis, ouvindo louvores, e Uhum. simplesmente ele manteve-se alheio a essa questão toda. Então, assim, essas pessoas, hoje, elas estão muito melhores do que aquelas pessoas que se contaminaram com tanta informação negativa, É. principalmente, e que acabaram adoecendo. A pandemia deixou muito claro isso aí, infelizmente, as pessoas adoeceram muito. Não só Muito. por essa questão da ansiedade, mas adoeceram fisicamente, por conta de escolhas erradas e de alimentar a cabeça com pensamentos errados. Então, por exemplo, as Sim. pessoas simplesmente começaram a comer de forma errada, pararam de fazer exercício, não dormiram e, assim, engordaram. Tem pessoas que engordou 15 quilos, 20 quilos. Tem. Ou seja, será que a pessoa não estava percebendo que ela estava ganhando peso quando ela ganhou 3 quilos, 5 quilos? Será que ela já não podia ter travado ali? Peraí, eu não posso mais ficar comendo essas coisas que eu estou comendo. Esses carboidratos, essa Sim. pizza, lanche, coca, essas coisas que só piora a situação. Então, assim, nós temos essa responsabilidade, nós, pessoas, seres humanos, e não jogar tudo também nas costas do especialista, lá do profissional de saúde, de travar e de limitar, filtrar o que a gente está recebendo de informação, seja de mídia, seja de TV, seja de WhatsApp, né? Porque hoje a gente também, você recebe informação pelo WhatsApp o tempo todo, e seja por pessoas do teu convívio. Às vezes as pessoas do teu convívio estão tão desesperadas e acabam te contaminando com essas informações. Então, filtra, Exatamente. né? É isso que você tem essa responsabilidade de cuidar do que está acontecendo, do que está entrando na tua mente. E você filtrar Uhum. e procurar selecionar. Não, isso aqui eu vou tirar da minha mente. Isso aqui não, isso aqui pode entrar e eu vou cuidar, eu vou só arrumar, mas não entrar nessa neura que as pessoas entram. Como eu falei, não vai mudar nada, não vai mudar. O fato de você ficar ansioso vai resolver o problema? Não, então para que ficar? Desencana, vai fazer outra Uhum. coisa, muda de assunto, vai ver um outro programa, vai fazer uma outra atividade e dispersa. Daqui a pouco, quando você menos esperar, você não está nem mais lembrando daquilo, nem pensando mais naquilo, né? Eu acho importante frisar, né, com esse exemplo que você trouxe dos seus amigos, de conhecidos, que viveram como se não estivesse vivendo numa pandemia, que a gente também não pode pensar no negacionismo, tipo, estou negando a pandemia, né? Não é isso que a gente está querendo trazer, né? Porque às vezes as pessoas podem falar, é verdade, vamos Claro, lá, vamos negar, vamos é. fingir, não vamos usar máscara. Não é Não, negar. lógico que não, É é. você É. viver. É você viver diante daquilo que é como um protocolo, usar uma máscara, ter um álcool em gel, ter o seu autocuidado, fazer uma atividade física, porque, gente, fazer atividade física é um autocuidado. Autocuidado não é eu me Exatamente. maquiar, me arrumar, sei lá, estar sempre bela. Porque tem muitas pessoas que chegam o tempo inteiro belas, né? Com um shape top, mas dentro da pessoa ela não tem autocuidado, ela não vai no médico, ela não faz check-up,
ela não tem conhecimento sobre ela, né? Então, o autocuidado, ela é algo mais complexo, ela é algo total. Então, você precisa... Eu me alimento bem para ter esse autocuidado. E eu acho muito interessante que quando você começa a ter um autocuidado e um autoconhecimento consigo mesmo, você consegue ter esse controle que você está trazendo, sabe? Esse controle do tipo, para que eu vou ficar preocupado se eu vou viajar, sendo que não vai adiantar, né? E aí, aconteceu comigo que eu peguei Covid começo desse ano, em março. E eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa. Na faculdade, então, assim, a minha ansiedade era 3 vezes maior. E aí, em processo de psicoterapia, entendendo o que que acontecia, que me deixava tanto ansiosa e tal, né? Eu comecei a fazer um processo mesmo, comigo mesma. E psicólogo precisa estar em terapia, porque a gente encontra parentes de problemas muito parecidos com o que a gente está vivendo ali o tempo inteiro. Então, eu preciso estar bem para poder atender essa pessoa que vem até mim. E aí, a minha família e a família do meu esposo surtaram. Meu Deus, come isso, faz isso. Olha, tem que tomar tal remédio. Tipo assim, eu até brinquei. Eu falei, gente, vocês fizeram medicina do dia pra noite? O que que tá acontecendo? Nós estamos medicados, calma, nós estamos bem. A gente não teve sintomas graves, né? Foi sintomas leves e tudo assim, tranquilinho. E aí, eu olhei pro meu marido e falei assim, nossa, se a gente fosse internado, os médicos dos hospitais, os enfermeiros iam enlouquecer com a nossa família. Porque eles estavam nesse nível de ver todo tipo de informação. Era TikTok, era... Hoje o TikTok é o que mais tem informação mentirosa, né? Tem algumas que são verdadeiras, mas tem muitas que são muito mentirosas. Então eles iam lá e via, fulano de tal, especialista, não sei o quê, nanana, porque hoje todo mundo é especialista, né? Não fez uma especialização e aí o cara é especialista. Especialista de não sei o quê, falou que tem que comer açafrão. Aí meu pai veio. Olha, come açafrão, que açafrão ajuda a imunidade, que açafrão, não. Eu, tá bom, pai, calma. Tem outras coisas, deixa a gente, né, entender um pouquinho. Então, a gente também tem que tomar cuidado com as nossas famílias. Porque às vezes elas podem ser grandes aliados nesse processo de tratamento. Vamos supor, um paciente que tem depressão. A família pode ser um grande aliado ali, aquele que está sempre do lado e ajuda, e pode ser aquele que te empurra para baixo. Mas não é porque ele quer, não é por todo mal, sabe? É porque ele não entende. Então, pacientes com depressão, com transtornos mais graves, a gente precisa trazer essa família para o processo. A gente precisa ensinar eles o que é essa doença. Porque eu escuto muito assim, porque depressão é aquela pessoa que está deitada na cama e não levanta. Não, não é. Depressão é uma doença que ela tem 3 níveis e tem o mais grave. O mais grave causa isso nessa pessoa, de ficar impossibilitada de fazer as suas coisas. Mas existem outras que você vive a tua vida normal, né, que é a moderada e a média. Você vive a sua vida normal, mas vão ter períodos depressivos. E esses períodos são os períodos que a gente precisa estar em alerta, né? Eu vi aqui que uma pessoa, deixa eu ver aqui nos comentários, perguntou, que eu achei bem interessante, que se a ansiedade pode levar à depressão. Boa Olha, pergunta, legal. muito comum. Muito, muito, muito. E é mais comum ainda uma pessoa estar com depressão junto com transtorno de ansiedade. É mais comum ainda. Ela vem meio que junta. Porque a depressão é algo que eu fico presa no passado. Então, eu estou lá, presa no meu passado, nos meus traumas, nas coisas que eu vivenciei. A ansiedade, eu estou presa no presente. Não presente, não, no futuro. Então, eu estou ali, ó, para o futuro. Então, são 2 polaridades que você tem que trabalhar com esse paciente que é dificílimo. E você tem que buscar ele de novo para quê? Para o presente. Nós precisamos estar no presente. A gente precisa ver aquilo que a gente tem. Não tem como a gente viver se projetando o tempo inteiro para o futuro, para o passado. O passado passou. Mas, Larissa, eu tenho traumas. Então aí, meu amigo, aí nós vamos tratar. Traumas não se cura sozinho com autoconhecimento ou com livro de autoajuda.
é trauma. Algo que te marcou. Algo que fez com que você hoje se relacione dessa maneira e por isso tá te trazendo aí uma depressão, tá te trazendo aí uma ansiedade, né? Então a gente precisa estar muito em alerta aos sinais que o nosso corpo traz. E eu penso que isso vem para mim direto no meu Instagram. Meu filho está com crise de ansiedade. Quanto tem? 3 anos. Cara, você ainda não procurou uma ajuda? Você vai deixar ele, sei lá, se autolesionar, que é algo que é muito comum hoje em dia, ou você vai deixar ele tentar um suicídio, né? Pra quê? Vamos lá, vamos procurar ajuda. Começou, eu penso assim, é a mesma coisa. Na sua área, qual é o tipo de crise que pode acontecer que o cara pode ter um infarto? Que ele vai trazendo sinais. Porque o infarto ele não acontece do dia pra noite, não é mesmo? Exatamente. Tem algo que o cara vai sentindo, ele vai percebendo. Opa, isso aqui não tá muito normal, isso aqui tá estranho. É a mesma coisa numa crise de ansiedade. Ela não aparece do dia pra noite. Ai, tive uma crise, quase morri. Não. Ela aparece um dia, daqui um mês. Aí ela vai ficando mais recente. Aí é onde você vai tendo seus pensamentos negativos e assim por diante. E como que é dentro da sua área, Tronte, quando você percebe que o seu paciente chega ali com uma crise, né, cardíaca, e aí você olha e fala, quanto tempo que tá vindo isso? Como que você percebe isso dentro do consultório? E no caso do coração, se a pessoa demorar a procurar atendimento, assim como você falou que no teu caso, às vezes as pessoas podem até evoluir depois para casos até de suicídio, situações mais extremas, né? No meu caso, se a pessoa não buscar atendimento rápido, ela corre risco de infartar e de verdade até morrer por conta do infarto. Então, assim, a pessoa não pode também, assim, começou a ter sinais, sintomas, no meu caso, de que a coisa está evoluindo para uma coisa grave, aí sim ela tem que procurar ajuda rápida, ela tem que ir para o hospital, ela tem que procurar o médico para fazer o seu atendimento, tomar as medidas necessárias, mudanças necessárias de hábitos de vida para que ela possa ter uma boa evolução e mesmo se tiver tendo algum problema grave, ir lá e tratar. Recentemente eu peguei um paciente que ele foi fazer exames de rotina e descobriu que estava com uma obstrução grave de uma artéria do coração e vai ter que fazer provavelmente uma angioplastia. Então, assim, o cara pegou e falou, eu não queria que aparecesse uma lesão dessa, eu fui fazer um exame de rotina, não estava sentindo nada. Mas ele pegou e falou, não, mas já que deu o problema, vamos resolver. Fazer o quê? Não tem para onde correr. Tipo assim, aí tá lá o problema instalado, mas por que descobriu o problema? Porque ele foi fazer os exames, ele foi fazer a prevenção. Aí é importante os cuidados preventivos, né? E aí ele vai tratar e tá livre de ter tido um infarto ali na semana seguinte, um mês depois, poderia ter tido um infarto, até evoluído para óbito. Então, a prevenção, como você falou, a pessoa antecipar da coisa piorar. Se começou a ter sinais e sintomas aí de ansiedade ou mesmo de depressão, lógico que tem que procurar o especialista, tem que tomar essas atitudes ali pontuais de você ali já se autocuidar, mentalmente falando, mas lógico que você tem que procurar o especialista, porque nesses casos, muitas vezes a pessoa vai ter que tomar medicamentos mesmo, fazer tratamentos químicos, medicamentos, às vezes de médio a longo prazo, para poder conter aquele quadro agudo ali, aquele quadro que está descontrolado, e aí depois com a psicoterapia, com todos os cuidados ali que vai ter com o especialista ali depois, com o profissional, ele vai melhorando gradativamente, não é uma coisa do dia para o outro, e aí sim, lá na frente, ele vai tentar desmamar essas medicações. Uma coisa que eu também friso muito é que as pessoas colocam como bengalas, elas se apegam nesses medicamentos e aí elas parece que elas acham que elas precisam tomar esse medicamento para a vida toda. E não necessariamente. Se você tomar as medidas corretas, começar a cuidar da sua ansiedade, começar a tomar mudança de hábitos de vida, atividade física que ajuda a diminuir a ansiedade, procurar dormir mais cedo, procurar ter hábitos de vida saudáveis, leitura de um bom livro, pegar a Bíblia para ler, ou seja, as pessoas fazerem atividades que trazem, desaceleram, tira ela daquele 220, como você falou no início da live. Aí a pessoa começa a tratar, e aí lá na frente, com o tratamento todo, inclusive com o tratamento com suplementação, tudo isso aí que eu friso muito também no consultório,
ele reequilibrando o organismo dele, aqueles desequilíbrios hormonais, metabólicos, muitas vezes ele vai chegar num momento que ele vai conseguir desmamar lentamente, mas com uma possibilidade grande de lá na frente estar livre desses medicamentos. O que eu não me conformo em pessoas jovens, de 25, 30 anos, que já estão tomando medicamentos antidepressivos e ansiolíticos há bastante tempo e simplesmente não tomam posturas para mudar esse quadro. E ficam meio que dependentes desses medicamentos. Isso é muito comum. Muito comum. Eu vejo muito, tipo, no sentido, ah, meu filho trouxe um sintoma, ou eu estou com um sintoma, e aí eu já vou correndo pro médico e já peço uma medicaçãozinha para passar. Principalmente com a ansiedade. Por quê? Nós sabemos que a gama da indústria farmacológica tem grandes produções e grandes estudos com a ansiedade, né? Então, assim, tem grandes remédios que você tem uma vida muito tranquila com esses medicamentos, muito confortáveis. Porém, a gente precisa entender que doenças psíquicas, elas são doenças que você precisa tratar com terapia. Por quê? Não é uma doença que aparece do dia para a noite. Não é algo que é de cunho biológico, unicamente biológico, né? Claro que cada doença você vai fazer a sua investigação. Nem existe depressão, que um dos fatores que causa essa depressão é a falta de vitamina D, né? Então, assim, às vezes aquele paciente ele não vai precisar entrar com um antidepressivo, ele vai precisar de uma suplementação. Então, a gente vai fazer uma avaliação aí em cima disso. Mas a gente entende que a maioria das doenças psíquicas, não todas, né, que tem as suas que são genéticas e que tem algo que é mais contínuo, que nem uma bipolaridade, é um tratamento que você vai ter que fazer a longo prazo. Não tem como um paciente com bipolaridade não entrar com medicação. Não tem como. Mas um transtorno de ansiedade, a gente consegue tratar com psicoterapia, dependendo do caso, dependendo do nível que esse paciente chega, entende? Então, a gente precisa entender que a medicação, ela não é milagre. É como você disse, o paciente, ele vai precisar tomar o remédio dele, mas ele precisa fazer uma atividade física. Ele precisa mudar os hábitos alimentares dele, né? E a gente volta naquilo que a gente falou no começo da live, que é essa equipe multi, né? Não tem como. Eu falo assim, gente, no começo, quando foi estudar psicologia, se pensava muito do corpo e a mente separadamente. Ah, não, o que é da mente é da mente, o que é do corpo é do corpo. E aí os estudiosos foram vendo que não tinha como separar, que corpo e mente são juntos. Exatamente. Então, assim, uma crise de ansiedade, ela vai atingir o seu corpo, ela pode te dar uma gastrite nervosa, ela pode prejudicar o seu estresse, você pode prejudicar a sua vida ali no seu cotidiano, então você para de fazer atividade física que você gostava. Então, a gente não pode separar. A gente também não pode colocar esse milagre todo nas medicações. Eu vejo muitas pessoas, eu tive uma paciente que ela queria que eu fizesse um laudo para ela bariátrico, para ela fazer uma cirurgia bariátrica. Mas não tinha como eu liberar isso para ela, porque eu via que a relação dela com a comida era muito mais emocional do que algo que ela não tinha controle no sentido de, eu engordo, porque eu tenho um problema, entende? E aí a gente peca, porque a gente conhece muitos profissionais da psicologia, porque até uma crítica aí, né? Que pega um paciente desse, faz 5 atendimentos, não percebe, só aplica teste, e aí fala, vai lá, faz a cirurgia bariátrica. Cara, vai ser uma bomba. Entende? Vai ser uma bomba para esse paciente. Tanto que as pessoas, muitas pessoas que fazem bariátrica acabam engordando depois, né? Porque não tratou a parte emocional, não tratou a questão da ansiedade, não vai adiantar nada, né? Lá na frente vai engordar de novo. Sem contar os efeitos colaterais que tem, né? Exatamente, que daí da cirurgia. Tem pessoas que morrem. Eu conheço várias pessoas que fizeram bariátrica e aí não tinha esse autocontrole, não tinha essa coisa do autoconhecimento, de entender essa relação com o alimento. E aí chegou um nível de comer tanto, aonde deu complicações. Então a gente precisa ter essa consciência, sabe? Que nem tudo é só por dinheiro.
Você não tem como você liberar um laudo ali dizendo, ó, tá o meu nome aqui, né? Olha aqui, a fulaninha pode, não tem como. A gente tem que tratar isso para depois você vir aí entrar com uma medicação, né? Fazer um tratamento. Então, acho que as pessoas precisam se conscientizar que qualquer área de saúde não adianta você tratar com uma única coisa, somente a medicação. Você tem que ter mudanças, né? Entendi. É. Ô, Larissa, deixa eu te falar uma coisa. Olha só, a gente já está Claro. com 1 hora aí de live, né? Quando é gostoso, Isso. assim, o assunto passa rápido, né? E é um assunto Aham. muito abrangente, né? De repente, É numa outra etapa, a gente tem que marcar de continuar essa conversa, né? Mas deixa eu te perguntar uma verdade. coisa, assim, que me incomoda muito. Bom, Tem pessoas nessa pandemia, já estamos com quase 2 anos de pandemia, que pararam de viver. Literalmente, sim. elas pararam suas vidas. Elas envelheceram uns Uhum. 10 anos nesse 1 ano e pouco aí. E a questão que me incomoda mais até é com relação às crianças. Você Sim. começou a live falando sobre as crianças. E tem muitas crianças com ansiedade, síndrome do pânico, a gente não via isso, agora está sendo uma coisa muito comum. E Aham. assim, é o que você falou também, né? Tem muito a ver com a atitude dos pais, a atitude, Sim. às vezes, exagerada dos pais, de colocar informação, de novo, informação, e começar a contaminar Uhum. as crianças com coisas que, de repente, poderia poupar elas. E, ao mesmo tempo, essa questão também, às vezes, da omissão dos pais, da omissão dos pais estar presente para educar, para orientar, para acalmar a criança. E também a questão que é um problema sério do nosso mundo atual, que são as mídias, a questão de computadores, videogame, celular, e as crianças, às vezes, você coloca lá, a criança está incomodando, entre aspas, aí você dá o celular para ela ficar brincando e parar de encher o teu saco, e tem muitos pais que fazem isso. E assim, isso aí, a gente vê as crianças adoecendo de forma absurda, não só dessa É. questão de ansiedade, pânico, depressão, que era uma coisa que não se via Depressão. antes, como até adoecendo de outras doenças que não tinha antes. Então, eu queria saber de você isso, porque assim, até para a gente já meio que entrar no final, é um assunto tão Uhum. sério isso É. aí, porque os pais ansiosos, se eles não tiverem uma filtragem aí e não cuidarem bem dessa questão, eles acabam contaminando os filhos. Muitas vezes é o pai que contamina o Sim. filho, né? É. Teve uma criança que estava lá tomando antidepressivo, ansiolítico, e a mãe super ansiosa, e ela falou que o filho está desde o início da pandemia sem sair de casa, sem ter contato com outros colegas da mesma idade. E nós somos seres Uhum. humanos que têm necessidade de socializar. A gente não tem como colocar a gente Socializar. num quarto sozinho, a gente vai enlouquecer em 2 dias, uma semana, a gente está louco. Se a Sim. gente não tiver É contato com verdade. pessoas. Então, eu queria saber de você o que Uhum. você acha disso tudo, e aí a gente já vai encaminhando para o final da live. Se o pessoal tiver pergunta, perguntem, Tá. gente, e aí a gente vai responder se der tempo. Olha, perfeito que você trouxe. Até vou aproveitar que tem uma pergunta aqui da Carmen Monsores, se eu não me engano, é assim que está escrito. Que ela perguntou assim, doutor Trotti, nossa ansiedade pode afetar nossos filhos? Então a gente já entra aí nesse ponto, né? E aproveitando esse gancho, a gente responde as duas aí ao mesmo tempo. Nós precisamos entender que quem é o espelho da casa para as crianças? É os pais, né? Larissa, a culpa é tudo dos pais? Não necessariamente. Lógico, Cada claro. contexto é um contexto. Sim. Mas se eu sou uma pessoa que tem um transtorno de ansiedade ou tem um transtorno depressivo e eu não lido bem com isso, eu não faço tratamento com isso, automaticamente eu vou passar isso para o meu filho. Mas isso não quer dizer que ele vai receber da mesma maneira que eu, entende? Por quê? Porque nós acreditamos nessa individualidade, né? Nesse sujeito individual que tem o seu poder de escolhas. Mas uma criança, tudo que está ao redor dela é absorvido. Então, eu brinco dizendo assim para os pais: olha, pensa que o teu filho, ele é uma esponja. Tudo que É verdade. acontecer no contexto dessa família, ele vai absorver, seja ela de maneira positiva, seja ela de maneira negativa. Ele pode absorver no sentido de falar que ele não quer ser igual a esse pai e essa mãe, do tipo, Deus me livre, não vou ser igual ao meu pai e minha mãe, que eu já ouvi isso. E tanto ele pode olhar e falar assim:
Ah, mas a minha mãe também sente isso, né? Eu já tive casos de pacientes deles chegar no consultório estranho, sabe? Assim, e aí eu olhar e ver que ele tá meio apático, e não é uma criança apática, é uma criança super agitada. E aí eu costumo sempre ter essa relação muito bacana com os pais. Aí eu mando mensagem falando assim: Ei, aconteceu alguma coisa com o fulaninho hoje? Porque tudo que foi proposto para ele, ele aceitou, mas não queria fazer direito, né? E aí, às vezes, os pais trazem, ai, porque teve um problema aqui na minha família, ai, tem um parente doente, né? E aí eu costumo sempre dizer que a gente precisa trazer as crianças muito para a consciência do que está acontecendo dentro dessa família. Eu não posso esconder dessa criança se o pai dela morreu de Covid. Ah, ele foi viajar. Porque eu, Larissa, que sou mãe, não dou conta dessa morte. Eu entendo que a gente somos pessoas e que eu também tenho que tratar a minha cura não, a minha dor, né? Mas eu preciso trazer essa criança para esse presente. E ela vai sofrer. Se ela não sofrer hoje, ela vai sofrer amanhã. Ela vai sofrer daqui a 10 anos. E ela vai ter um sofrimento onde ela não vai compreender. Então, a depressão, no DSM-3, ela falava que a depressão começava a partir dos 10 anos, com alguns sintomas diferentes, né? E aí, a partir do DSM-4, DSM-5, que é o último que foi lançado aí, ele traz que crianças de 8 anos, crianças de 5 anos podem ter depressão. E geralmente são depressões, principalmente nessa faixa etária pequena, de crianças que passaram por algum tipo de trauma. Seja ele por um abandono, né? Que a gente sabe que existe. Pais que às vezes trabalham tanto que não tem esse tempo, não tem esse olhar. Seja ele, talvez, por algum trauma de separação entre os pais, que a gente sabe que também pode refletir. E aí talvez você espera muito tempo para dar esse suporte para o seu filho, porque nem você está conseguindo ter esse suporte. Então, quando os pais chegam até mim, e eu vejo que tem um contexto ali muito grande, não só com a criança, é óbvio que eu sempre vou trazer para eles: olha, você também precisa de tratamento. Você também precisa de terapia. Porque não tem como a gente tratar o fulaninho se você não estiver bem. Não Acho tem, que não, não. até a maioria das vezes, né? A maioria das vezes, quando a criança está com uma Sim, ansiedade dessa, em uma situação dessa, a grande maioria das vezes os pais precisam também de um acompanhamento, até porque a mudança de postura da criança vai depender da mudança de postura dos pais. É como você falou, os pais são os sim, modelos, né? Então, não adianta a criança querer acalmar a criança, trazer ela para a realidade, se os pais continuam vivendo num mundo paralelo ali, complicado, exatamente. né? Então a gente entra muito nesse processo de intervenção mesmo, entendeu? Eles podem pegar coisas dos pais, sim, e vai pegar, não tem como. As crianças são esponja. Não, ó, se eu perguntar pra você o que que você tem do seu pai e da sua mãe, você vai me responder uma lista. Você cresceu com eles, Verdade, eles foram sua primeira experiência de vida, entende? Então não tem como. verdade. Mas tem como sim, na tua vida adulta, você escolher. Ah, esse aqui eu gosto do meu pai, então esse aqui eu vou colocar pra minha vida. Isso aqui, nossa, eu acho tão feio essas atitudes do meu pai. Então, ó, vou jogar fora, porque isso aqui eu não quero mais agir, né? Então a gente tem esse poder. Mas uma criança, ela não tem esse raciocínio lógico. Uma por quê? Ela tá em formação, o cérebro dela ainda tá totalmente imaturo, né? E aí ela ainda está em processo de formação de identidade, de formação de personalidade, né? Então, isso é primordial. Qualquer comportamento que você tiver na sua casa, com certeza vai influenciar, tanto de uma maneira negativa quanto de uma maneira positiva. Então, a criança que vem para terapia é muito importante ter um processo com os pais de orientação parental. Não tem como os pais, se os pais falam para mim, ai, não consigo ir, não atendo. Porque eu sei que eu vou estar Porque senão, trabalhando vai sozinha. estar remando contra a maré sozinha, lutando Contra. sozinha, numa situação dessa fica praticamente impossível, né? Sim. É uma situação bem complexa, ainda mais nesses tempos atuais que a gente está vivendo um mundo totalmente de cabeça para baixo, essa confusão toda de separação, divórcios, é muito complicado tudo isso. Mas assim, gente, olha, Muito. a gente espera, realmente assim, o tempo passou muito rápido, a gente Foi espera mesmo. poder ter ajudado vocês, a gente está aqui disponível, a Larissa lá no consultório dela, eu no meu consultório, depois vocês vão Sim. buscar aí no Instagram, né, o endereço, tudo.
Procurem ajuda, gente. Não deixem, não tentem resolver essas questões sozinhos. Procure ajuda de Sim. pessoas do bem, pessoas que vão te trazer palavras de afirmação, palavras de trazer um colo, te trazer orientações, sugestões, conselhos, com amor. Às vezes exortações, às vezes a pessoa vai olhar para você e falar assim, cara, você tem que mudar nisso, vai falar com amor, né? Mas procurem essas pessoas que querem o seu bem e não pessoas que querem É, te empurrar para baixo, como a Larissa lembrou desde o início, né? A gente tem que aprender a agradecer mais, ver o que a gente já alcançou, aonde que a gente está, parar de reclamar da vida. Às vezes a gente reclama demais também, a gente murmura, reclama de tudo muitas vezes, vive uma vida que uhum, já acorda reclamando e vai dormir reclamando, aí realmente isso tudo gera ansiedade, né? é, Filtrar a tua vida, parar de ficar se sobrecarregando de trabalho, de coisas. Às vezes a pessoa pega trabalho aqui, Y, X, Y, Z, quando vê o cara tá sobrecarregado de trabalho, aí isso gera ansiedade. Ah, mas eu tenho que verdade. pagar minhas contas. Mas então, assim, cara, dá um passo para trás. Vive uma forma um pouquinho mais simples nesse primeiro momento, para você depois dar um upgrade lá na frente. Mas, assim, o mais importante é a tua família estar em paz, você está em paz, você está na presença dos teus filhos ali, orientando eles, sugerindo eles, cuidando da saúde mental deles, né? Porque às vezes está muito relacionado com as nossas escolhas ruins. Então, nesse É. sentido, assim, eu vou já meio que finalizar e vou te passar a palavra para você finalizar e a gente encerra, tá, Larissa? Porque o tempo já está estourado. Mas assim, Tá, gente, né? não, passou muito rápido. Mas assim, gente, Não, foi a gente maravilhoso, queria. né? Foi ótimo. Mas assim, gente, agradeçam mais. Vejam o lado positivo das coisas. Essa pandemia não vai acabar o mundo, não. Nós vamos superar isso aí. Nós já estamos superando, né? Nós estamos sobrevivendo a Sim. tudo isso. Já existiram outras pandemias e lá na frente vai ter outras pandemias lá para frente. Já passamos, o ser humano já passou por guerras mundiais, já passou por um monte de coisa, por bombas atômicas, já passou por um monte de coisa, sobreviveu. A gente está aqui, graças a Deus, nós estamos aqui. E independente de religião, independente de bandeira de igreja, busquem a Deus, vão para Deus, É. que lá é a fonte de sabedoria, lá é onde você vai encontrar a paz que excede todo entendimento. Busquem de todo o coração, entreguem as suas vidas nesse sentido de você buscar orientação espiritual para que você tenha ordem na tua cabeça, na tua mente. Isso traz uma paz. Quando você pega a Bíblia para ler e pega a palavra de Deus, isso traz uma paz no teu coração. E aí você consegue organizar a Uhum. tua vida e aí você consegue tomar atitudes, decisões corretas, filtrar a tua mente para coisas boas só. E não ficar se contaminando Sim, de lixo, que hoje tem muito lixo aí fora. Muito lixo, né? tem. Nas mídias, na TV. Cuidado para vocês não serem contaminados e influenciados por essas coisas ruins, essas coisas negativas. Então, assim, fica o meu agradecimento aí, Larissa, de coração. Eu já vou deixar a palavra para você já encerrar aí e a gente marcar uma Tá próxima bem. reunião aí para a gente bater esse papo, tá? E pedir aí pro Ai, pessoal claro. compartilhar isso aí com os amigos, parentes e levar isso adiante, essas informações bacanas aí. Sim. Bom, eu penso que, primeiramente, queria agradecer, né, esse encontro, esse diálogo, né, porque eu acho que aqui não foi nem tanto uma entrevista, mas sim um diálogo, porque eu acho que é isso que é gostoso, né? Onde a gente tem troca de Sim, informação. E eu gostaria de deixar aqui para as pessoas, né, como nós falamos muito aí sobre ansiedade, sobre pandemia, nós sabemos que a pandemia ainda não acabou, então nós precisamos nos conscientizar, nos cuidar, né? Mas principalmente a gente precisa entender e conversar com aquilo que o nosso corpo está nos dizendo. Então, assim, se o meu corpo está ansioso, o que está acontecendo na tua vida que está te causando isso? Ao invés de você negar, né? Porque o que acontece muito é se negar. Vamos negar o que eu tô sentindo. Meu coração palpita, não, deixa pra lá, depois eu vejo, né? Eu tô comendo demais em momentos que eu nem sinto fome. Ah, não, para, é só porque eu tô com vontade de comer. Não, gente, vamos olhar pra dentro. E esse olhar pra dentro, eu até brinco e falo assim, às vezes a gente precisa olhar pro espelho, olha pro espelho, olha o que tem dentro desse espelho e saia dele e olhe por dentro. Porque quando eu olho pro espelho, eu tô vendo a minha capa, mas o que que tem dentro? O que tem dentro é muitos traumas? Larissa, é muitos traumas. Então vamos cuidar desses traumas, vamos dar colo para ele, vamos dar suporte para ele, porque talvez a gente não teve esse suporte na nossa infância.
Mas a gente pode ter esse suporte hoje na nossa vida adulta. Porque hoje, nós, como adultos, conseguimos escolher para onde nós vamos. A criança não consegue. Se ela está numa família disfuncional, ela vai continuar nessa família disfuncional até ela crescer. Então, hoje que você é adulto, que está nos ouvindo, se você está tendo essa dificuldade, se você está passando por isso, procure uma ajuda. Procure esse olhar, esse suporte. Eu acho isso muito importante. E não deixa, né, gente, de fazer todos esses cuidados possíveis aí, tanto na questão psicológica, na questão biológica, no alimento, na atividade física, na espiritual, que é extremamente importante, né? A gente vê muitos casos aí de estudos que pessoas que têm uma espiritualidade aí forte, algo que acredita, algo que sustenta, o processo de tratamento é muito mais rápido, é muito mais fácil Exatamente. do que uma pessoa que está com essa desesperança, né? Então a gente fica aí esse alerta aí para todo mundo e vamos começar a conversar com a nossa ansiedade. É isso aí. Olha, muito obrigado então, Larissa. A gente vai marcar aí, de Eu que repente, agradeço. fazer uma outra live e continuar essa Claro, conversa que é muito extensa, muito ampla, né? sim, E muito estamos à amplo. disposição aí de todos, tanto lá Exatamente. no consultório quanto aqui pelo Instagram. Contem com as nossas ajudas. E Nosso papel é esse mesmo, para estar ajudando vocês. Mas tem a parte de vocês que vocês têm que fazer também, e aí sim isso aí. procurar ajuda, procurar fontes corretas de informação e procurar apoio dos profissionais que vão ajudar você a caminhar. Não tenta fazer sozinho, não tenta caminhar sozinho, né? Porque aí é muito mais difícil, né? E aí você acaba se É. isolando e aí só piora a ansiedade, a depressão, essa questão toda. Beleza, Larissa? E buscar, Adoramos, eu hein? acho que, Adorei. falando aí nessa questão do não fazer sozinho, né? Eu acho muito importante buscar a ajuda de quem você realmente saiba que vai te dar colo. Que às vezes a gente vai lá e busca se abrir com alguém que não nos dá cola, e aí é pior do que se você tivesse ficado quietinho na sua, né? Então, busque com pessoas que vocês saibam que vocês vão ter esse colo. Se não tem essa pessoa, então busque um profissional que ele vai dar colo para vocês. Obrigado. Um Exatamente. beijão para todo Larissa, muito mundo. Foi obrigado, muito tá, bom gente? essa Um abraço troca. para todos. Valeu, um abração. Fica com Deus vocês todos aí. Um abração, Larissa. Amém. Tchau. Tchau, obrigada. Tchau. Encerrar.